Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã do dia 11/12 para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero conversar sobre um assunto baseado no Evangelho de João, no capítulo 14. Uma coisa que a gente percebe assim que é muito importante na vida é a amizade. Tem gente que fala assim, eu não tenho amigos, eu não gosto de amigos, eu não quero ter amigos. Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. O ser humano é um ser sociável, né? Um ser social. Então ele necessita da presença do seu semelhante, né? Para ajudá-lo, para inspirar, para confrontar, para aconselhar, para entender, para repreender, para tudo. Né? A gente precisa do ser humano, a gente precisa do outro. O outro, de alguma maneira, é o nosso espelho, né? É o nosso espelho, a gente se vê através do outro, né? Então é necessária a amizade, é importante a amizade. Nesse capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vê um capítulo um tanto quanto melancólico, porque ele começa com a tristeza no coração dos discípulos de Jesus. Jesus está conversando com eles ao longo do capítulo 13, vai falando sobre a sua missão, sobre o fim da sua missão, o fim do seu trabalho. Jesus deixa claro para eles que está concluído aquilo que ele precisava fazer, que era treinar aqueles homens para dar seguimento ao seu trabalho. E depois ele começa a dizer assim que vai para a eternidade, ele vai embora, vai voltar para onde ele veio, de onde ele veio, ele está voltando. E os discípulos começam a ficar muito tristes com isso. E o capítulo 14 ele abre a cortina já com Jesus falando assim, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fica angustiados desse jeito, não fica com a alma triste desse jeito pelo fato de falar que estou indo embora, não. Porque eu vou levar vocês comigo, na casa do meu pai há muitas moradas. Um dia vocês vão estar comigo lá, né? Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Aí é o texto que a gente quer ler, que vai no versículo 16 a 18, vai dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no versículo 26 ele fala assim, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então os discípulos estavam angustiados porque a tendência deles, a ideia deles é que eles iam ficar sozinhos. Eram homens que estavam acostumados com o trabalho bruto, eram homens que estavam acostumados com o dia a dia, com as opressões que viviam pela sociedade. E a presença de Jesus com eles ali era uma amizade boa de se ter. Era alguém que dava um conselho, era alguém que dava um direcionamento. Jesus não curou esses discípulos de nada no sentido físico. A gente vê Jesus levantando defunto, a gente vê Jesus curando enfermidades, expulsando espíritos imundos, mas você não vê Jesus fazendo nada disso com esses 12 homens. Esses 12 homens estavam com Jesus em pleno estado de saúde física, tranquilo, eles não precisavam que Jesus fizesse na vida deles nenhum daqueles sinais que fazia na multidão. Eles não precisavam, eles não estavam tendo essa necessidade. Mas a alma deles encontrou repouso em Jesus, encontrou repouso nas falas de Jesus, na amizade de Jesus, na caminhada com Jesus. Eles se ancoraram nisso. E agora Jesus fala, olha, eu não vou mais estar com vocês. E aí a alma deles desfaleceu, né? Desfaleceu, porque eles perceberam ali a importância da amizade, a importância de estar perto de alguém que incentiva, confronta, conduz, guia, né? Alguém que que sonha junto contigo, que te ajuda a sonhar um pouco mais. A amizade gera essas coisas. E agora este melhor amigo que eles tiveram não estaria mais com eles. Mas Jesus falou, eu não vou estar não, mas eu vou enviar outro. Vou enviar um outro consolador. A palavra consolador aqui, ela não só fala daquele que consola literalmente como a gente conhece, mas é aquele que anima, é o exortador, né? Aquele que anima, aquele que ajuda, aquele que confronta. Porque os amigos deste mundo falham, são humanos, né? Há determinados momentos que a amizade não consegue ir mais. Você pode ter um grande amigo, mas ele não consegue ir na profundidade de algumas coisas que você vive, que você precisa. Você pode ser um grande amigo de alguém, mas você não consegue ir na profundidade da vida daquela pessoa, porque você não conhece intenções. E a pessoa também não conhece as suas intenções. Então, assim, a nossa amizade ela é limitada tanto quanto nós mesmos somos. Mas aí Jesus oferece uma amizade que não conhece limites, que é o Espírito Santo. Ele fala, não deixarei vocês órfãos.
Vocês não vão ficar desprotegidos, vocês não vão ficar ao léu da sorte. Não, vocês vão ter alguém que vai cuidar de vocês. Percebe? Cuidar de vocês. Muitas amizades que a gente tem não conseguem cuidar da gente na totalidade. Olha, eu sou muito amigo do fulano, mas eu não, agora eu lavei minhas mãos, deixei para lá, porque o fulano não, o Espírito Santo ele não lava as mãos. Ele vai até o fim, porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece nossas intenções. Então, ele trabalha nisso, né? Ele trabalha com profundidade nisso. Então, ele é aquele que não nos deixa órfãos, né? Não nos deixa órfãos. Também o Espírito Santo nos mostra Deus, nos faz conhecer a vontade de Deus com profundidade, porque o Espírito Santo é Deus. Né? Ele tem poder para nos dar poder para viver, nos dar energia para viver, nos dar vitalidade. Ele gera isso em nós. Avivamento, né? Tornar a vida novamente em nós. Ele consegue fazer isso com grande profundidade, porque ele conhece a estrutura humana. O Espírito Santo conhece aquilo que nós somos de fato, né? Aquilo que nós somos de fato. Ele nos guia e nos protege, e ele nos guia por caminhos que são caminhos da justiça, caminhos de verdade, porque ele conhece os verdadeiros caminhos que são importantes que a gente passe e que a gente não pode deixar de passar. E ele nos protege diante de situações as mais diversas que acontecem. O Espírito Santo ele tem esse poder também de fazer isso conosco. Quantas vezes você recebeu uma revelação do Espírito Santo e talvez nem fez o diagnóstico de que era uma revelação do Espírito Santo? Quantas vezes você sentiu uma vontade, um desejo, ou sei lá, alguma coisa fez você mudar a rota, mudar o destino? Você sempre passa por essa rua, mas hoje eu passei por aqui, e quando você passou por aqui, alguma coisa diferente aconteceu, ou na rua que você passaria, ou na rua que você está passando. Às vezes você está pensando numa pessoa, essa pessoa aparece na sua frente, tem tantos anos você não vê essa pessoa, e o Espírito Santo ele promove esse encontro, ele promove. Então o Espírito Santo está o tempo todo dando a sua manifestação na nossa mente, na nossa consciência, nos ajudando, nos guiando, nos conduzindo. Um amigo verdadeiro, um amigo fiel, né? Além disso, o Espírito Santo também concede paz, consolo, né? Quantas vezes nosso coração precisa de paz? Às vezes, diante de uma tribulação, ontem eu fui visitar o Hélio, e que paz veio ao meu coração ver que ele está em paz. Né? Está lá no hospital esperando a sua cirurgia, mas o coração dele está em paz. O Espírito Santo é que gera isso. Porque naturalmente a gente não fica em paz em algumas circunstâncias da vida. A gente não tem condições de ficar em paz em algumas circunstâncias da vida por nós mesmos. Mas é o Espírito Santo que gera em nós a paz, é que gera em nós o consolo. É o Espírito Santo que gera em nós a santificação, que é aquela depuração do mal, né? Vai retirando da gente aquilo que não tem nada a ver com Deus e vai deixando a gente vai fazendo a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus, não só no sentido de fé, mas também no sentido moral, né? E vai ajudando a gente a depurar isso, que nós somos falhos, todos nós pecamos o tempo todo, mas o Espírito Santo ele vai conseguindo fazer essa mudança, essa transformação no nosso coração, porque a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos convence de que determinadas coisas não convêm mais, e a gente então vai abandonando aquelas coisas pelo caminho e vai ficando cada vez mais livres para servir a Jesus, cada vez mais livre para ficar mais parecido com Jesus. Além disso, o Espírito Santo é aquele que nos dá domínio próprio. Quantas vezes o nosso ímpeto corre o risco de nos trair, né? Mas aí, seja de qualquer forma, ou uma explosão de raiva, ou uma paixão translocada, ou sei lá, qualquer coisa. A gente às vezes não tem domínio sobre as nossas emoções, né? Mas o Espírito Santo ele consegue nos dar domínio próprio. É fruto dele nos conceder domínio próprio, nos dá sabedoria para viver, sabedoria para distinguir as coisas, né? Nos dá disposição para servir ao próximo. É ele que faz isso, é ele que gera isso em nós, né? A alegria que vem dele, né? E além do mais, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O apóstolo Paulo vai dizer isso. É o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? Penhor é a garantia. Se o Espírito Santo move dentro de mim, se o Espírito Santo habita em mim, então ele é o penhor da minha salvação. É a garantia de que Jesus vai me levar para a eternidade com ele. Significa dizer que o Espírito Santo em mim vai transformar minha vida e vai me levar para a eternidade com Jesus. O Salmo 51,
Davi não pede ao Senhor assim, torna-me dar o Espírito Santo. Não é isso que ele diz. Ele diz assim, torna-me dar a alegria do Espírito Santo. Ainda que Davi tinha pecado, ele tinha consciência de que o Espírito Santo estava sobre ele ainda. Ele fala, torna-me dar essa alegria. Porque às vezes, como o apóstolo Paulo falou, a gente consegue minguar o poder do Espírito Santo em nós quando a gente deixa nosso ego gritar mais alto. Então o apóstolo Paulo falou assim, não extinguam o Espírito Santo em vocês. Não extingua. Deixa ele ter total liberdade de ação. Não vai tolindo as ações dele, não. Deixa ele ter ação dentro de vocês. Então, muitas vezes, a gente, por rebeldia, como é que eu vou dizer? Por rebeldia mesmo, ou por ego inflamado, a gente acaba impedindo que o Espírito Santo nos conduza, né? Enquanto a gente teima, porque o Espírito Santo ele não força. Ele não força. Eis que estou à porta e bato. Se me abrir, entrarei. Ele não força, ele orienta. O seu professor não te força nada. O seu professor só te orienta. Você vai fazer a prova de acordo com a orientação dele, se você quiser. E assim também é o Espírito Santo. Ele nos orienta. E se a gente seguir a orientação do Espírito Santo, a gente vai encontrar uma vida de mais tranquilidade e paz. Agora, como que o Espírito Santo vai habitar em mim, vai habitar em você? A partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador e Senhor. É importante a gente entender que a gente precisa aceitar Jesus. Jesus morreu a morte que deveríamos morrer para nos dar a salvação que nós precisamos ter. Então, Senhor Jesus, entra na minha vida pelo poder do Espírito Santo e transforma o meu coração. Eu me arrependo, peço perdão pelos meus pecados e peço vida nova no Senhor. A partir do momento que a gente faz essa oração com fé no coração, o Espírito Santo entra na nossa vida, né? E ele então vai mudando tudo aquilo que precisa mudar. Ele é o nosso amigo fiel. Muitas vezes, as nossas amizades deste mundo acabam falhando, né? Em algum momento, elas podem falhar. Elas falham porque, como eu disse, não conseguem atingir a profundidade do nosso ser, da nossa necessidade. Ela falha porque é próprio do ser humano, e o ser humano falha mesmo. Nossas amizades falham porque somos humanos e falhamos. Mas a amizade com o Espírito Santo jamais falha, porque ele conhece a nossa estrutura. Então, não negligencie essa amizade. Aproveita essa amizade com o Espírito Santo. Alguém com quem você pode conversar, alguém com quem você pode se abrir, e alguém de quem você pode esperar um bom direcionamento, você pode esperar amor, tranquilidade, você pode esperar realmente uma boa condução, a paz, você pode esperar realmente o conforto que a sua alma precisa. Então que Deus te abençoe poderosamente nessa quarta-feira. Raquel, Kekel, né? Carlinha, Sandra e todos os demais aí, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Um aviso, hoje à noite nós não teremos culto no templo. Nós não teremos culto porque está sendo pintado lá o chão, e as pessoas que estão, os irmãos do patrimônio que estão pintando lá, precisam desse espaço livre para pintar. Então todo o chão vai ser pintado. Então hoje à noite, excepcionalmente, não teremos culto, tá bom? Deus abençoe Cristiane, Deus abençoe todos os irmãos aí, que seja sobre nós a presença soberana do Espírito Santo.